Colabore aí, né, gurizada? Por dar bom. diretoras que eu vou embora se vocês começarem a gritar. Eu espero que vocês não gritem para eu ir embora. Não. Tá muito apertado aí. Eu vou ficar aqui, ó. Aqui. Depois a gente proseia. Agora só vou prosear com a Érica. Bom, então, bom dia. Oh, vai começar a gravar agora? Como vocês já sabem, eu vim aqui hoje compartilhar com vocês uma experiência incrível que eu vivi recentemente, que foi o meu intercâmbio e estágio na França. Então, vou falar rapidamente sobre mim, para quem não me conhece. O meu nome é Érica, eu tenho 19 anos de idade, moro na cidade de Parobé e me formei como técnica em agropecuária aqui no IFE no final do ano passado. Então, aqui tem algumas fotos minhas em aulas práticas, em visitas técnicas e realizando apresentações e atividades referente ao projeto que eu era bolsista aqui no IFE. Bom, então primeiramente eu vou começar falando sobre duas associações que foram fundamentais para que essa experiência fosse possível, que o Sr. Jesus já falou um pouquinho. A primeira delas se chama Aprodese Sol. As reuniões dessa associação ocorrem na cidade de Santo Antônio da Patrulha. Então, o professor Jesus, ele é membro dessa associação e atualmente eu também sou. E a outra associação se chama Soleil, que traduzindo significa trocas solidárias aqui e lá. Aqui refere-se à França e lá refere-se ao Brasil. E essa associação fica localizada no distrito de Mayenne, na França. E essas duas associações, elas são parceiras e realizam algumas trocas culturais e solidárias. Então, os membros da associação aqui do Brasil recebem os membros da associação da França nas suas casas e vice-versa. E essas trocas, essas viagens, sempre têm algum objetivo ou missão por trás, além de, claro, fortalecer a relação entre as duas associações, que é muito importante e já possibilitou diversos projetos. Bom, então eu vou contar como que eu fui parar na França, né, como tudo aconteceu. Essa história começa lá em 2023, eu estava no 3º ano do curso técnico de agropecuária aqui no IFE, e eu ficava de 1 a 3 vezes na semana no contraturno para fazer atividades referente ao projeto que eu era bolsista, mas eu nunca ficava na sexta-feira de tarde na escola. Normalmente era ou segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta. Mas teve uma sexta-feira, em novembro de 2023, que eu precisei ficar na escola em uma sexta-feira de tarde. Eu e a Bruna, que atualmente está no 4º ano da Agro, que ela era minha colega de bolsa na época. Então a gente precisou ficar na escola em uma sexta-feira de tarde para finalizar uma atividade referente ao nosso projeto. Então nós ficamos na sexta-feira de tarde, passamos a tarde inteira fazendo a nossa atividade e no fim do dia, quando a gente terminou, a gente entrou numa sala de aula que estava desocupada para descansar e para esperar o nosso ônibus chegar. O ônibus chegava às 5h30, 5h40 e a gente estava lá na sala de aula até que o Sr. Jesus abre a porta e fala: "Meninas, vocês não querem apresentar a escola para um grupo de franceses?" E a gente ficou, como assim um grupo de franceses, né? Do nada um grupo de franceses aqui no IFE. Mas aí a gente falou que, claro, a gente apresentava sim, mas como não dava tempo de apresentar a escola inteira, a gente apresentou o laboratório agrotécnico aqui do IFE. Então fomos lá, apresentamos a coleção entomológica do professor Corso, que é um projeto muito, muito legal, que eu já tive o prazer de participar como voluntária. Então fomos lá, apresentamos os insetos, eles adoraram. Inclusive essas fotos aqui é do dia dessa apresentação, e foi uma das mulheres francesas que tirou essa foto. Eu pedi para ela para poder colocar na apresentação. E tinha mais pessoas também aquele dia no laboratório que também apresentaram o laboratório. Agora eu não vou lembrar quem eram, mas enfim. E esse grupo de franceses era composto por 3 mulheres e 2 homens. E uma das mulheres era a tradutora, então a gente falava em português, ela traduzia em francês e vice-versa. E esse grupo de franceses, os 5 são membros da Associação Soleil, que eu comentei anteriormente, e eles estavam aqui em 2023 para fazer uma dessas viagens, uma dessas missões que eu comentei com vocês. Mas tá, foi uma experiência super legal, super interessante, foi bem aleatório, mas foi muito legal. Mas depois disso, meio que essa história morreu, assim, né? Até que em julho de 2024, na festa julina aqui do IFE, a minha turma era uma das responsáveis pela organização, porque era a turma de 4º ano. Eu tava lá na festa julina, vendendo paçoca, e aí o Sr. Jesus chegou em mim e falou:
ai Érica, tu lembra aquele grupo de franceses pro qual tu apresentou a escola no ano passado? Eu falei, claro, lembro sim. Ele falou, então, eu tive uma reunião com eles e eles falaram muito bem de ti, falaram que tu apresentou a escola super bem e eu te recomendei pra eles, pra tu ir pra lá fazer uns estágios, tu quer ir pra França? Eu falei, claro, quero, mas sem acreditar que isso fosse possível, né? Porque qual a chance de eu ir pra França? Mas falei que, claro, queria ir sim. E aí, nesse momento, uma outra colega minha, a Agnes, apareceu e o Senhor Jesus convidou ela também. Ela, obviamente, falou que queria ir também. E aí, a partir disso, a gente começou todo o processo de organização para viabilizar a viagem. E em maio de 2025, então, a viagem aconteceu. Mas teve todo um processo para que fosse possível que essa viagem acontecesse. Então, para poder viabilizar esse estágio, eu precisei me associar na associação Aprodese, que eu comentei anteriormente. Então, me associei na associação, participei de algumas reuniões, a gente fez várias reuniões para organizar a viagem, o nosso plano de trabalho, as propostas. Então, aqui tem algumas fotos com o pessoal da reunião. Esse aqui é o Samuel, o antigo diretor da associação, e atualmente o presidente é o Ronaldo, esse aqui. A gente também fez uma reunião online com o pessoal lá da França para falar quais eram os nossos interesses e a partir disso eles fizeram um mapeamento das propriedades rurais da região e mandaram pra gente poder escolher no que a gente tinha interesse em trabalhar. Então teve todo esse processo de organização e depois disso a gente precisou fazer o nosso passaporte, porque a gente não tinha. Nesse caso não era necessário fazer visto, só o passaporte era suficiente. Então o Senhor Jesus levou a gente para fazer o passaporte, depois levou para buscar o passaporte, e enfim. E aí no início desse ano então a gente se formou, e aí a gente estava apta, né, livre para poder realizar essa viagem. E essa foto aqui de baixo então foi no dia da viagem. A gente veio aqui no IF de manhã para se despedir e de tarde então a gente realizou a viagem. Bom, então a região que eu fiquei, que eu conheci, que eu trabalhei, se chama Pays de la Loire, e é essa região toda em verde aqui. E eu fiquei trabalhando no distrito de Mayenne, que é essa parte aqui. Esse aqui é o mapa da França. E no total eu fiz estágio em 11 fazendas, todas de produção orgânica, biológica, sustentável. E no total, a viagem, o estágio, durou aproximadamente 3 meses. Então a gente foi no dia 27 de maio e retornou no dia 14 de agosto. E agora eu vou falar um pouquinho sobre cada fazenda em que eu estagiei. Então, a primeira delas foi a propriedade do Laurent. O Laurent, ele é agricultor e padeiro, então ele produz o trigo, faz a moagem, né, prepara a farinha e a partir disso produz os seus pães, que é o principal produto de comercialização dele. Então a gente pode ajudar em diferentes atividades, como por exemplo, abolear a massa do pão, ajudar a fazer o pão, colocar sementinhas, decorar, assar, enfim. E o Laurent é uma pessoa super alto astral, super engraçado, muito legal de conviver com ele. E o Laurent, ele vende os seus pães em uma feira que acontece todo sábado de manhã na cidade de Laval. É uma feira bem grande, cheia de agricultores, e a gente teve a oportunidade de participar de uma dessas feiras. Então a última foto lá é na feirinha, então eles põem todos os pães, as pessoas vão passando, é uma feira a céu aberto, bem legal, bem interessante. E eu também fui super bem acolhida pelo Laurent e pela família dele, foi uma ótima experiência. A outra propriedade que eu trabalhei foi da Melanie e do Felipe. A Melanie se ocupa da produção de vacas leiteiras e o Felipe se ocupa da produção de legumes. Então, com a Melanie, a gente auxiliou na nutrição dos animais, na ordenha, buscar os animais do campo, levar de volta, trocar os animais de piquete. Enfim, a gente também acompanhou um pouco a produção de feno, porque nessa época que a gente foi, estava acontecendo a produção de feno, então estava todo mundo se preparando. E com o Felipe, então, a gente se ocupou dos legumes, participamos da colheita de alguns legumes, como cenoura, batata, pepino, tomate. Também realizamos a deservagem de algumas plantas, né, ou seja, a retiragem de plantas daninhas, porque como não é utilizado nenhum tipo de pesticida,
tem que se ajoelhar lá no sol, tirar matinho por matinho. Mas enfim, foi uma ótima experiência. A Melanie e o Felipe também nos receberam super bem. Gostei bastante de conhecer a propriedade deles. Depois disso, a gente foi na propriedade do Contan. O Contan, inclusive, ele já veio para o Brasil através de uma dessas viagens entre as duas associações. Ele é membro da Associação Soleil e ele fala muito bem português, inclusive. E a principal atividade de produção do Contan são as aves. Então, ele cria as aves desde o pintinho até 3 ou 5 meses de idade, mais ou menos. E a partir daí é outra empresa que se responsabiliza pelos animais. Então, a gente acompanhou um pouco a nutrição de animais, o tratamento de doenças dentro do sistema orgânico. Então, tem vários medicamentos que não são permitidos. Então, por exemplo, o Contan utiliza medicamentos provenientes de plantas, que é permitido dentro desse sistema. Ele também tem a produção de vacas de corte. A gente acabou não trabalhando muito com elas, a gente só observava elas diariamente, participou um pouco da nutrição dos animais, enfim. O Contan também tem uma pequena produção de ovelhas, cerca de 10 a 15 animais, que ele produz em conjunto com o seu vizinho. Então a gente pôde acompanhar ali um pouco do processo de remoção da lã. E também quando a gente foi para lá, o Contan estava construindo um novo galpão, uma nova instalação para suas atividades rurais. E aí a gente auxiliou um pouco ali na construção. Não muito, porque a gente não tem muita experiência com construção, né? Mas conseguimos auxiliar um pouco. A gente também conheceu a sua produção de milho, que no caso ele é recente implantado, então não tinha muito o que fazer, mas a gente acompanhou ali a parte da irrigação. Também acompanhamos todo o processo de produção do feno, que como eu disse, estava na época da produção de feno. E eu também fiz algumas receitas brasileiras para ele e para a família dele provarem. Então eu fiz brigadeiro e feijão, só que o feijão que a gente come não tem para vender lá. Tem um feijão preto, que é similar ao nosso, não é exatamente o mesmo, mas por acaso o Contan tem um amigo que tinha viajado para o Brasil e levado um pacote de feijão de presente para ele, só que estava parado lá porque ele não sabia como fazia, e eu aproveitei a oportunidade e fiz o feijão para eles provarem, e eles gostaram bastante. Eu também fui super bem acolhida pelo Contan, pela esposa dele, pelas filhas dele, foi uma ótima experiência. Depois disso, então, eu fui trabalhar com o Ludô, que é apicultor, então ele trabalha com a produção de abelhas e de mel, e eu pude participar de todo o processo de produção, então desde as vistorias diárias nas caixas, até a extração do mel. Também conheci as instalações e as máquinas que ele utiliza para limpar o mel, para deixar ele apto para ser comercializado. Também participei da embalagem do mel, então tem que pesar, colocar nos potinhos, fechar, etiquetar, realmente todo o processo ali de produção. E eu também tive a oportunidade de acompanhar uma transumância de colmeias, que é basicamente o transporte de colmeias de um local para o outro. Então a gente fez o transporte de colmeias para uma cidade que ficava 2h30, mais ou menos. Então foi necessário fechar todas as caixas, amarrar elas no caminhão. E a gente levou essas caixas para os campos de lavanda, porque o Ludô faz um mel que se chama mel de lavanda. Então tem uma cidade que se chama Chateaudun, que é conhecida pelos campos de lavanda. Então são campos enormes, lindíssimos, tudo roxo. Tem um cheirinho assim, um aroma de lavanda muito bom também. E foi super divertido, a gente teve que acordar super cedo para colocar as colmeias, para abrir. Enfim, foi muito legal. Ali tem uma foto do Ludô. Mas além do Ludô, eu também trabalhei com a Celine, que trabalha com ele, que ajuda ele nas atividades. E foi super legal. Eu sou meio suspeita em falar porque eu adoro abelhas, já trabalhei com abelhas. Mas foi uma ótima experiência, eu gostei bastante. Depois disso, a gente foi trabalhar com o João-Yves. O João-Yves, ele produz algumas frutas. E a partir dessas frutas, ele produz 3 produtos principais, que são a geleia, o sorvete, que é diferente do sorvete. O sorvete é feito com leite e o sorvete é feito só com a fruta. E também o xarope. Então a gente participou da colheita de algumas frutas, como as framboesas. E aqui a gente produziu uma geleia de framboesa. Então ele congela as frutas, então lá a gente descongelou, ferveu, fez ali toda a calda com a fruta. Depois passa por essa máquina, que separa o caldo dos pedaços de fruta.
Depois isso é fervido novamente, é colocado o açúcar e depois vai para aquela máquina dosadora que tem a dosagem certinha do pote, que enche os potinhos, e depois vai para uma outra máquina que fecha e aí a gente coloca as etiquetas manualmente. Além disso também eu participei da produção de sorvete. A gente fez sorvete de morango, morango com alecrim e morango com menta e ficaram muito bons. E a gente também fez um xarope de morango, que basicamente é fruta e açúcar, ferver tudo junto, fazer um xarope mesmo, bem doce. E esse xarope você coloca um pouquinho no copo e completa com água e ele fica tipo suco, ele é bem saboroso, bem bom. E ali tem uma foto então com o João Ive, e eu também fui super bem acolhida por ele, pela esposa dele. Foi muito legal poder botar a mão na massa, fazer as coisas, foi super divertido, gostei bastante dessa experiência. Depois disso eu fui para a propriedade do Pascal. Então a principal atividade de produção do Pascal são os coelhos, e ele cria os coelhos a céu aberto. Então ele tem grandes parques que são cercados e os coelhos são criados soltos, então eles podem correr, manifestar os seus comportamentos naturais, isso é super interessante. Ele também cria alguns em algumas caixas específicas para a produção de coelhos, que foi ele mesmo que desenvolveu, inclusive. Então a gente participou da nutrição desses animais, da vacinação, acompanhamos um pouco o processo de reprodução, que foi super legal. Além disso, o Pascal também tem uma produção de ovelhas. A gente acabou não trabalhando muito com essa parte, mas a gente acompanhou a nutrição dos animais, também o tratamento de alguns animais que estavam doentes, a troca de piquete no campo, enfim. E ele também tem uma produção de vacas de corte, a gente também não trabalhou muito com elas, mas também acompanhou o processo de nutrição e ali da troca de piquetes no campo. Então ali tem uma foto minha limpando uma das caixas que ele usa para criar os coelhos. E lá eu também fiz algumas receitas. Então eu fiz a nossa maionese de batata, super brasileira, para eles provarem, e eles adoraram. A gente também fez uma noite de pizza, então fiz pizza, não sabia, mas aprendi ali, deu tudo certo. Então lá tem uma foto com o Pascal e aqui com a Marie, que é a esposa dele. E foi super legal, foi uma ótima experiência. Eu passei 2 semanas na casa deles e eles me acolheram super, super bem. Gostei muito, muito mesmo de conhecer eles e de conhecer o trabalho deles. Depois disso, eu trabalhei com a Julie e com o Ludô, que criam cabras. Então eu participei ali da nutrição dos animais, da vacinação, do processo de brincagem dos animais, também da ordenha, é claro. E eles também têm uma queijaria, onde eles produzem queijos com o leite de cabra. Então eu trabalhei um pouco na queijaria, acompanhei ali o processo de preparação do leite para posteriormente fazer o queijo. Coloquei ali então o leite já coalhado, já pronto nas forminhas, participei da desenformagem. Enfim, foi super, super interessante. Inclusive eu descobri uma paixão pelas cabras, porque eu nunca tinha trabalhado com cabras, eu não conhecia muito como é que funcionava e eu amei, elas são maravilhosas, gostei muito. Eles também têm uma pequena produção de porcos, que o Ludô produz e vende para um frigorífico que faz então a carne, linguiças, alguns derivados, mas eu acabei não trabalhando muito com eles, só um pouco ali na parte de nutrição mesmo dos animais. A gente também acompanhou a colheita de grãos, então, que são dados aos animais. E também participou da coleta de feno, eles chamam de pacotes de feno. Então os pacotes de feno estavam todos prontos, espalhados pelo campo. E a gente foi lá com o garfo, assim, bem manual mesmo, pegando, colocando tudo em cima do caminhão. E depois tirando do caminhão e colocando no local onde eles armazenam e estocam os fenos. Foi bem divertido, foi bem trabalhoso, mas foi bem divertido. E ali então naquela foto tem o pai do Ludô e o tio do Ludô, que ajudaram a gente nesse processo. E foi super legal, eu amei esse estágio, eles também nos acolheram super bem, foi uma ótima experiência, gostei bastante. Nós também tivemos a oportunidade de conhecer e trabalhar um pouquinho em 2 cervejarias, mas a gente passou só um dia em cada uma, então não deu tempo de se aprofundar muito, mas já foi válida a experiência. Então, a primeira delas se chama Cervejaria de Ludô, que a gente trabalhou lá com a Bernadette.
Então a Bernadette preparou uma receita nova pra gente testar junto, que era uma cerveja de limão com hortelã. Então a gente participou ali de todo o processo de produção, desde a fervura do malte, aí tem que aquecer a X temperatura, daí coloca o lúpulo, coloca ali as plantas aromáticas de limão e hortelã, depois tem o processo de resfriamento e depois então vai para os tanques de fermentação. Não deu tempo da gente provar a cerveja, né, infelizmente, porque já estava no final do estágio, mas enfim, foi uma ótima experiência poder testar uma receita nova. A Bernadette também nos recebeu super bem, gostei bastante. E a outra cervejaria que a gente trabalhou foi a Laban, que a gente trabalhou com a Leia e com o Pierre. Então lá também a gente participou de todo o processo de produção, então a fervura ali do malte, a colocação do lúpulo, o processo de filtragem até ficar pronto. E tinha uma cerveja que já estava pronta, então a gente participou ali do processo de engarrafamento da cerveja, então realmente a gente participou de todos os processos de produção. Apesar de ter sido ali uma passagem rápida, já deu para ver e aprender bastante coisa, então foi super interessante. Depois disso, a gente trabalhou na propriedade do Jean François e da Coralie, e a principal atividade de produção deles são as vacas leiteiras, além da produção de bezerros que eles têm. Então eu participei do processo de ordenha dos animais, da nutrição, e trabalhei um pouco com os bezerros também, a nutrição dos bezerros, que no caso eles são alimentados em alguns baldes que tem um biquinho no formato do teto da vaca, e aí é colocado leite ali dentro para eles poderem se alimentar. E também participei da preparação do local onde eles ficam, porque tem bezerros de todas as idades e conforme eles vão avançando de idade, eles vão indo para outros locais maiores e mais coletivos. Então, ali, por exemplo, esse local ele ia receber novos bezerros que estavam avançando de idade, então a gente limpou, forrou tudo ali com palha para ficar preparado para receber esses animais. E eu também realizei algumas outras atividades aleatórias, né, como no caso a preparação ali da lenha para o inverno, porque lá faz bastante frio, então eles se preparam com bastante antecedência, preparação de lenhas para não faltar lenhas no inverno. Lá também eu pude participar de um evento, que era um evento da produção e colheita de trigo de antigamente. Então tinha a exposição de vários maquinários antigos. Então, por exemplo, esse daqui ele funcionava com motor para separar ali a palha da semente. E esse aqui funcionava com a tração de cavalos. Então foi super interessante, tinha exposição de diversos maquinários antigos que eu nem conhecia, nem sabia que existia. Então foi super interessante. Eu também fiz uma receita brasileira para eles provarem, que foi escondidinho, e eles amaram, pediram a receita, gostaram bastante, fiquei bem contente. E eles têm 3 crianças, então ali tem algumas fotos minhas com 2 das crianças, que foram muito queridas, eu brinquei com eles, enfim, foi super legal, fui muito, muito bem acolhida pela família deles. E a última propriedade, então, que eu fiz o estágio regular foi a propriedade do Damian. Então o Damian, ele tem produção de ovelhas, então eu participei ali da ordenha das ovelhas, da nutrição, buscar as ovelhas no campo, levar de volta, trocar de piquete, esses procedimentos meio padrão. E o Damian, ele também tem uma queijaria, que ele produz queijos, então a partir da produção do leite de ovelhas. Então ali ele estava preparando o leite, colocando coalho, enfim, para poder fazer os queijos, e ali já estava na forminha sendo preparado. E o Damian, ele também vende os queijos em feirinhas, então eu pude acompanhar ele em 2 feiras. E é super interessante acompanhar esse processo de comercialização, porque são grandes feiras abertas, todos os produtores se conhecem, conversam, as pessoas passam, vão fazendo suas compras. É um ambiente bem agradável, realmente foi muito interessante poder conhecer. E existem muitas, muitas feiras lá. A principal forma que eles vendem os produtos são nessas feiras. Então, ali tem uma foto do Damian e da Marie, que é a esposa dele, também tem 2 filhos deles ali. E eu passei 4 dias fazendo estágio lá, porém quando eu cheguei na França, eu fiquei 2 semanas na casa deles, eu não trabalhei, eu só fiquei morando e dormindo lá, e durante o dia eu ia para outras fazendas trabalhar.
mas daí tive a oportunidade de trabalhar lá no fim do estágio, então no total eu acabei passando bastante tempo com eles. Eu também fui recebida super bem, como membro da família mesmo, e foi uma ótima experiência poder conhecer o trabalho deles, conhecer a família deles. Eu também fiz uma receita brasileira para eles provarem, que foi tipo balanceado, eles gostaram bastante também. É inegável, né, que a culinária brasileira é ótima, não tem como não gostar. Mas enfim, então, além desses estágios regulares que eu fiz, eu também pude viver outras experiências super interessantes que eu achei legal compartilhar com vocês. Então, a primeira delas é que eu pude conhecer uma escola agrícola bem grande que tem lá, que fica na cidade de Château-Gontier. Então, a gente passou 2 dias nessa escola, então eu conheci as instalações, os professores, todo o funcionamento e organização da escola. E eles são referência pelo curso de piscicultura. Então, eles têm uma grande infraestrutura voltada para o oferecimento desse curso. Então, eu pude realizar algumas práticas ali. Aqui eu estava fazendo a aplicação de hormônio numa carpacói, hormônio de reprodução, tá? Ali a gente estava fazendo a separação, então, dos peixes fêmeas dos peixes machos. Lá também a gente fez uma apresentação para os estudantes sobre a agricultura brasileira. Então a gente foi com essa apresentação já pronta e fez essa apresentação para os alunos, para os estudantes dessa escola. E também tinha uma jornalista lá no dia, então a gente conversou um pouquinho com ela e ganhou uma paginazinha ali no jornal local. Foi super interessante, uma ótima experiência. É muito bom poder conhecer uma escola assim parecida com a nossa, mas que já é mais antiga, já tem mais estrutura para a gente poder fazer essa comparação. Inclusive lá tem dormitórios, realmente uma escola muito legal, foi muito interessante poder conhecer. Outra experiência que eu tive foi a participação de um acampamento que se chama Outer Fix. Então eu participei durante um final de semana desse acampamento. E esse acampamento reúne jovens que pretendem se instalar no meio rural futuramente. Então, esses jovens vão para esse acampamento, os organizadores fazem um mapeamento dos interesses desses jovens e programam uma série de visitas em propriedades para que esses jovens possam conhecer e se inspirar para poder produzir então o seu projeto futuramente. Então, eu conheci várias pessoas lá, realizei várias visitas em diferentes propriedades de vaca leiteira, em padarias, que estão relacionadas então com os interesses desses jovens. Então aqui era a cozinha do acampamento, então a gente se revezava, cada um fazia o almoço num dia, a louça também a gente se revezava para lavar. Ali foi a barraca que eu dormi, que já estava lá no acampamento e era uma barraca enorme, olha, viveria lá facilmente, muito confortável. E lá em cima então tem uma parte do pessoal que participou comigo desse acampamento. Ali tem alguns organizadores, pessoas que estavam lá como voluntários para trabalhar e também alguns participantes. E lá também a gente fez a nossa apresentação sobre a agricultura brasileira para o pessoal que estava nesse acampamento. E foi muito legal, realmente, conheci pessoas muito queridas lá, foi uma ótima experiência. Também teve vários jogos e brincadeiras de interação, foi muito legal. Outra experiência que eu tive foi que eu pude passar um dia inteiro numa clínica veterinária. Então, durante o período da manhã, eu acompanhei um veterinário que é especializado em bovinos e a gente visitou 5 fazendas. Então, por exemplo, ele fez ali a extração de sangue em alguns dos animais, fez o atendimento ali no bezerro que estava com problema ali na barriga, fez ali ecografia em algumas vacas gestantes. Também fez aplicação de eutanásia numa vaca que estava com uma fratura na pata. E durante o período da tarde, então, eu fiquei na clínica atendendo os animais domésticos. Então, a gente atendeu vários gatos que estavam doentinhos, com algum problema. Também atendemos aquela cachorrinha ali que estava meio malzinha, então a gente fez ali uma ecografia nela e ela acabou ficando internada naquela noite para poder fazer os exames. Também auxiliei na vacinação de 12 filhotinhos. A cachorra deu 12 filhotinhos, então chegou lá todos os filhotinhos pra gente vacinar. E foi super interessante, muito bom conhecer ali a rotina de trabalho, o dia a dia, porque é uma profissão que eu tenho interesse em trabalhar no futuro. Então foi muito bom conhecer o dia a dia de trabalho mesmo, foi super interessante.
E os veterinários, eles nos receberam super bem, eles estavam super dispostos a tirar nossas dúvidas, a fazer com que a gente aproveitasse ao máximo, então foi super interessante. Aqui também teve outras experiências que eu tive, então eu visitei a propriedade do Pierre, também realizei a ordenha lá, eu passei uma tarde lá somente, mas enfim, foi muito legal, ele foi muito querido, nos recebeu muito bem. Também participei de uma atividade com algumas crianças imigrantes, porque nesse momento eu estava na casa de uma família que tinha uma relação, um contato com essa escola, então eles fizeram questão que eu conhecesse essas crianças. Então a gente fez um piquenique, fez alguns jogos, enfim, foi super interessante. Eu também visitei a cidade de Le Mans, que é uma cidade super grande lá da região, e eu visitei um espaço natural de preservação, então tem uma horta bem grande lá, onde é cultivado alguns vegetais que eles chamam de espécies mais antigas, que não é tão comum de se produzir atualmente, de consumir atualmente. Era um jardim, assim, uma horta bem bonita. E também tinha criação lá de algumas aves e coelhos, umas raças antigas, que também já não são mais comuns de se produzir atualmente, que é justamente para os jovens, para as pessoas da nova geração, poder conhecer um pouco dessas espécies, e foi super interessante também, um lugar bem bonito. Também participei de um festival de música que se chama Enfants de la Rue, que traduzindo significa no final da rua, porém a palavra final é trocada pela palavra feno, então no feno da rua, que é para fazer referência justamente ao meio rural. Então esse é um festival bem tradicional, que todos os jovens ali da região, eles participam todos os anos desse festival. E é um festival de música assim normal, mas como ele é feito no meio rural, ele tem essa intenção de promover, de trazer visibilidade para o meio rural, enfim, e foi super divertido, muito legal, tinha várias atrações, gostei bastante de participar. Também participei de um evento chamado Planeta Fête, que é uma pequena exposição rural. Então tem produtores locais que vão lá, expõem os seus produtos, vendem os seus produtos. É como se fosse uma Expo Inter, só que muito menor, realmente bem pequena. E lá então tem diversas atividades programadas que você pode se inscrever para participar. E uma dessas atividades, dessas programações, era a nossa apresentação, então a gente também tinha um stand lá, onde a gente fez a nossa apresentação sobre a agricultura brasileira, foram algumas pessoas nos assistir, foi bem legal. E a gente também teve a oportunidade de dar uma entrevista para uma rádio francesa nesse evento, então foi uma ótima experiência, super interessante. Eu também pude acompanhar um pouquinho do Tour da França, que é um evento super famoso, que acontece na França todos os anos, que são basicamente um grupo de pessoas que se inscrevem nesse evento e eles dão a volta inteira na França, a volta inteira no país de bicicleta. Então é super interessante, é super famoso. E eu pude acompanhar um pouquinho da passagem desses ciclistas. Eles passam realmente muito rápido, então tem toda a rota programada na qual eles passam e as pessoas ficam todas na rua esperando para ver, porque é realmente assim, o evento do ano. E eu tive a oportunidade então de acompanhar um pouquinho da passagem deles, super interessante. Também participei de um evento chamado Os Grandes Rurais, que também é um evento de agricultura. Então tem várias coisas programadas, como alguns debates relacionados a assuntos do meio rural, problemáticas. Tem teatros, tem músicas, tem danças. Então aqui nesse caso eu participei de um pequeno carnaval que teve, que eles organizaram, e inclusive a banda, ela estava vestida de Brasil, o tema da banda era Brasil, porque né, carnaval lembra o Brasil. E enfim, então foi super interessante, pude participar desse carnaval, de um teatro, de algumas músicas que são músicas tradicionais, assim, bem antigas, e que tem umas danças típicas, que são danças coletivas, que todo mundo dança junto, é super divertido. Gostei bastante, e esse evento ele é inteiramente organizado por voluntários. A maior parte deles são jovens que se voluntariam, se organizam em grupos e que vêm de diferentes regiões para trabalhar, para fazer com que esse evento seja possível, então super interessante. E eu também dei entrevista para outros 2 jornais locais,
E contei um pouco, enfim, da minha formação aqui no Brasil, da minha experiência lá na França. Foi super interessante, muito bom ter esse espacinho de visibilidade ali nos jornais locais, fiquei bem contente. Mas, além dos estágios e de todas essas experiências, obviamente sobrou um espacinho para o turismo. Então, eu tive a oportunidade de conhecer vários locais muito bonitos, muito interessantes, e eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Então, o primeiro deles foi a cidade de Laval, que também é uma cidade grande ali da região, porque assim, todas as cidades lá dessa região são minúsculas, vai de 400 a 2.000 habitantes, então assim, são realmente bem pequenas, e essa aqui tem 60.000 habitantes, então assim, uou, é uma grande cidade. E é uma cidade muito bonita, uma cidade bem antiga, todas as cidades lá são bem antigas, e tem registros dessa antiguidade, as construções continuam lá preservadas, então é muito interessante. E lá tem um castelo, então esse é o Castelo de Laval, e dentro do castelo tem uma exposição de arte, então a gente pôde acompanhar, conhecer um pouco, visitar, e foi super interessante. Também visitei a cidade de São Malo, que é uma praia lindíssima, e é super interessante que uma parte da cidade ela é inteiramente cercada por muros. Então aqui, por exemplo, ó, dá pra ver, esse aqui são os muros, você pode caminhar por cima deles, e uma parte da cidade ela é toda cercada por muros. Então esses prédios são os prédios de habitação, mas na parte de baixo acontece todo o comércio, todo o turismo, onde os turistas vão lá, compram lembrancinhas, enfim. E é uma praia lindíssima, 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 paradisíaca mesmo. Então, como dá pra ver ali, tem uma espécie de piscina dentro do mar. Então, é realmente muito bonito. E algo que é muito interessante é que lá a maré sobe durante o dia. Então, por exemplo, essa foto eu tirei de manhã. Dava pra ver ali o mar, a piscina, tudo certo. E no início da tarde, a piscina estava inteiramente coberta pelo mar. A maré subiu e tapou tudo. Então cobriu a piscina, aquelas passagens que levam até aqueles morros, ficou inteiramente coberto pelo mar, então é muito interessante também essa diferença. E foi super interessante, foi muito lindo, gostei bastante de conhecer. Não deu pra tomar banho porque estava bem frio, estava um vento bem gelado, mas valeu a pena da mesma forma poder conhecer. Outra cidade que eu conheci foi a cidade de Vitré, que também tem um castelo lindíssimo, então eu também conheci o castelo. Visitei um pouco ele por dentro, então você pode subir lá na parte de cima, tem todo um museu. A gente não chegou a ir pra lá, mas a gente conheceu ali a parte externa de dentro do castelo. Enfim, é um castelo muito lindo, a cidade também é bem bonita, também é uma cidade com muitos vestígios da antiguidade. E foi super interessante, gostei bastante de conhecer. E essa cidade ela já não fica na região que eu falei pra vocês, eu fiquei na região de Mayenne, e essa cidade fica na região da Bretanha, que é do lado de Mayenne. Também conheci uma cidade chamada La Salle-le-Château, que também tem um castelo. Então tem um castelo super lindo, e dentro do castelo tem vários personagens vestidos, temáticos, que ficam atuando historinhas assim da Idade Média, então foi super divertido poder conhecer, muito, muito bonito. Também conheci uma cidade bem famosa ali na região, que se chama Sainte-Suzanne, que realmente é uma cidade muito bonita. Então ela também tem um castelo, porém o castelo ele fica num morro, então essa foto a gente tirou de longe, e realmente o castelo fica lá no morro, e ali então eu já estava dentro do castelo, e tem essa paisagem super bonita ali, uma vista bem rural, bem bonito, e lá então dá pra ver as construções do castelo, são realmente bem antigas, e é uma cidade lindíssima, eu gostei bastante de conhecer. Também tem a cidade de Mayenne, porque assim, tem o distrito de Mayenne, e dentro desse distrito tem várias cidades. E uma das cidades também se chama Mayenne, e esse rio também se chama Mayenne. Então tem o distrito Mayenne, a cidade Mayenne e o rio Mayenne. E esse rio Mayenne, ele passa por todas as cidades do distrito, então todas as cidades que compõem esse distrito são banhadas por esse rio, que realmente é lindíssimo, essa cidade é muito, muito linda. Lá atrás também tem um castelo,
Enfim, gostei bastante de conhecer essa cidade. Também conheci o Monte São Michel, que é um ponto turístico super famoso na França. Eu não conhecia antes, mas enfim, então o Monte São Michel é esse monte aqui. Porém, o legal, o atrativo dele é que você pode fazer a travessia a pé por dentro do mar. Porque, como eu disse, de manhã a maré é baixa, então o mar ele fica completamente seco, você consegue caminhar pelo mar. Porém, no final da manhã e no início da tarde, a maré começa a subir. Então, quando a gente estava voltando, a água já estava subindo. E no meio da tarde fica completamente cheio de água, então é impossível pisar lá. Tipo, o lugar que a gente estava lá no fundo do mar agora fica completo de água. Então foi realmente muito divertido, muito interessante, é um lugar bem, bem bonito. Não tinha sol no dia que a gente foi, mas mesmo assim deu para aproveitar bastante. E obviamente, né, conheci Paris, é uma cidade lindíssima, lindíssima, lindíssima. Principalmente à noite, a Torre Eiffel fica iluminada, fica super, super linda. É o paraíso, gostei muito, muito de conhecer. Também conheci alguns outros pontos turísticos de Paris. Então teve a Sacré-Cœur, o Arco do Triunfo, o Museu do Louvre e a Catedral de Notre Dame. É realmente uma cidade linda, eu amei conhecer, maravilhosa. E agora eu vou falar um pouquinho sobre acolhimento, sobre as pessoas por trás de toda essa experiência que fizeram com que essa experiência fosse possível. Então, teve várias pessoas ali que são membros da associação que se uniram para receber a gente em suas casas, nos levaram para turistar. Enfim, eu não podia deixar de falar delas. Infelizmente, eu não tenho foto de todos, mas enfim. Então, aqui tem a Caterine e o Jamel, que são casados, e eles são super engraçados, super divertidos. A gente ficou 2 semanas na casa deles. A gente não trabalhou lá, porque eles não têm propriedade, mas a gente dormiu, viveu com eles, e durante o dia a gente ia trabalhar em outros lugares, e eles nos receberam super, super bem. Eu realmente passei ótimos dias com eles. Aqui tem uma galera, mas enfim. Aqui tem a Francine e o Bernard. A Francine ela é co-presidente da Associação Soleil. Eles também nos receberam na casa deles. Aqui tem o Ludo, que é o apicultor, que eu mostrei antes para vocês. E lá tem uma galera, todos são membros da Associação Soleil. A gente teve esse momento super legal, esse almoço em conjunto. Então, todas essas pessoas fizeram parte dessa experiência, fizeram com que ela fosse possível. Aqui também tem mais uma galera. Então, esse é o Carlos, que é o tradutor da associação. Então, ele é português, ele fala português. Então, nas nossas apresentações, era ele quem fazia as traduções. Também nos recebeu na sua casa, nos levou para Paris. Enfim, foi super querido. Essa aqui é a Caterine. E é muito importante falar que foi o marido da Caterine, que já não é mais vivo hoje em dia, que fundou a Associação Soleil. Então, assim, tudo começou com ele realmente é uma pessoa super importante, que fez com que todos esses projetos que aconteceram fossem possíveis. Ali tem uma foto com o Bertrand. O Bertrand é o presidente da Associação Soleil, e ele foi um dos franceses que veio até o IFE em 2023, para quem eu apresentei o IFE, também super querido. Ele e a Babette, a esposa dele, também nos receberam na casa deles, enfim. E lá tá cortado, mas é o Bernard, que eu mostrei antes, marido da Francine, co-presidente da associação. Enfim, essas pessoas foram super especiais, fizeram com que toda essa experiência fosse possível, nos receberam, sou muito, muito grata a elas. E aqui então um agradecimento especial às associações da Prodese Sol e Soleil, que fizeram com que tudo isso fosse possível, que nos deram essa oportunidade, confiaram na gente. Também ao IFRS, por esse espaço de estar aqui compartilhando essa experiência, e também foi através do IFE que eu conheci essas associações. E um agradecimento especial aos professores Adriana e principalmente ao professor Jesus, que não mediu esforços para que tudo isso fosse possível, nos levou, nos deu a oportunidade, enfim. Muito obrigada. E muito obrigada a vocês pela atenção.